Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe nesta noite aí. Que a bondade, a graça de Deus vivo esteja com você. Que bom que você decidiu estar conosco nesta noite. Que bom que você hoje, neste dia, priorizou o reino de Deus. Que Deus abençoe aí a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que a bondade do Deus vivo esteja com você nessa noite, neste culto abençoado. Eu desejo, eu oro para que cada palavra, cada louvor, cada oração te alcancem, que encham o teu coração da graça, de fé, da presença dele, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Então fique aí atento, prepare seu coração, prepare a sua Bíblia, compartilhe aí com a sua família, compartilhe com os seus amigos. Este culto desta noite, prepare seu coração, esteja conosco nesta noite, que a tua vida seja muito abençoada neste culto. Eu quero passar alguns avisos aqui, para que você esteja pronto, para que você esteja acompanhando as nossas atividades, amém? Todos os dias nós temos as lives aí às 19 horas no YouTube com a pastora Ana, às segundas, às terças, às quintas e às sextas-feiras. Todos esses dias, a pastora Ana, às 19 horas, tem estado conosco, nos abençoando, trazendo uma palavra de vida, orando, trazendo as sementes de sabedoria. Esteja acompanhando, compartilhe, curta, que eu sei que a sua vida vai ser muito abençoada e a vida daquelas pessoas com quem você compartilhar também serão muito abençoadas. Aos sábados, às 20 horas, nós temos tido devocionais inconformados aí com o Henrique, para jovens de todas as idades. Esteja participando, ouvindo, compartilhando. O Senhor tem dado uma palavra poderosa através da vida do Henrique aí para todos os jovens. E como eu disse, os jovens de todas as idades. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso culto de unção e restauração com o pastor Renê aí pelo YouTube. Compartilhe com seus amigos, curta. E ainda o celeiro do amor. Nós continuamos em ação, abençoando vidas, trazendo palavra, mas trazendo também aquilo que é de necessidade de alimentos, produtos de higiene, roupas. Se você quiser abençoar alguém, traga para a igreja, segundas e às quartas-feiras de manhã, o Clidenor está aqui. Você pode trazer aí a sua oferta. Se você quiser também, você pode ajudar se voluntariando para fazer as entregas dessas cestas, desses mantimentos. Se você quiser também, você pode ofertar para esse trabalho, ofertar para essa obra, através do QR Code aí, que você pode visualizar na sua tela. Você pode estar, então, ofertando para esta razão, para este motivo. Nós estamos também no canal do Instagram. Curta, compartilhe, participe de todas as redes sociais. Cada vez que você curte, cada vez que você compartilha, cada vez que você faz um comentário, isso aumenta a visibilidade da nossa igreja, assim nos possibilita levar a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Você também pode participar das reuniões de oração. A pastora Ana tem feito aí reuniões de oração por links, por grupos de oração. Se você tem interesse de participar dessas reuniões de oração, fale conosco pelo WhatsApp, fale conosco pelo telefone, que nós estaremos passando o link para você, para que você possa, então, através deste link, participar das reuniões. Se você não faz parte de nenhum grupo do WhatsApp da igreja, se inscreva no Telegram, para que você esteja recebendo
informações da igreja, para que você esteja participando ativamente da igreja. Mesmo que você faça parte dos grupos, também esteja lá acompanhando a igreja pelo Telegram. Lá tem sempre trazido avisos, palavras, para que você esteja, então, inteirado de tudo aquilo que nós estamos, então, como igreja, fazendo e avançando. Amém? Fica atento aí para todos esses avisos. E agora que você já recebeu toda a informação, eu quero te convidar, então, a orar comigo. Orar por este culto, orar pelas famílias, orar para que a palavra do Senhor alcance, então, muitos corações, seja online, agora ao vivo, ou mesmo depois, essa mensagem gravada, este culto gravado, que alcance muitas vidas e muitos corações. Ore comigo agora. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por estar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, vai agora, Senhor, ao encontro de cada vida, ao encontro de cada casa, cada lar, cada família. Entra agora, Senhor, com a Tua bênção. Entra agora, Senhor, com a Tua bondade, ó Deus poderoso. Vai, Senhor, se movendo em cada casa, se movendo em cada vida. Pai, no nome de Jesus, traz, Senhor, consolo, abrigo, resposta nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, opera milagres. Traz cura, ó Pai, que em nome de Jesus a Tua presença gloriosa e poderosa esteja em cada casa, em cada vida, no nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? E vamos então adorar ao Senhor, amém? Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações.
possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou.
Querida, eu também queria te trazer agora, te motivar também agora a estar ofertando, a estar dizimando na casa do Senhor. A palavra de Deus sempre fala a respeito da generosidade, da semeadura. A palavra de Deus sempre diz que a semeadura na casa do Senhor nunca é em vão. A fidelidade, a obediência sempre vai ser recompensada, honrada. Então, eu quero te motivar a estar ofertando, a estar trazendo seus dízimos, trazendo as suas ofertas à casa de Deus. Você pode ofertar, você pode estar dizimando através de várias formas. Você pode estar fazendo seu depósito aí na conta bancária da igreja. Aí na tela, como eu disse no começo, tem um QR Code que você pode aproximar, então, a câmera do seu celular, que vai te dirigir a uma outra página onde você pode, de várias formas, ofertar e dizimar através de boleto bancário, através de cartão de crédito, da forma aí em que você puder. E se nenhuma dessas formas for conveniente, você pode, como eu disse, estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta. O gasofilaço está aqui no altar. Você pode vir às segundas e às quartas de manhã, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta à casa do Senhor. E que o Deus vivo, então, recompense a tua semeadura, que você colha abundantemente da bênção do Senhor. Eu quero orar mais uma vez, abençoando a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu glorifico o teu nome por cada um dos teus filhos que tem ofertado, que tem dizimado, que tem permanecido, Senhor, fiéis e generosos com a tua obra. Senhor, a tua palavra diz que a semeadura sempre traz frutos e recompensa. Eu oro agora, Senhor, para que a abundância, para que a recompensa alcance a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu oro para que portas sejam abertas. Eu oro para que o dinheiro seja multiplicado nas contas bancárias. Que em nome de Jesus o teu povo seja surpreendido, abençoado. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido me encontrou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido me encontrou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou.
Amados, lá em Efésios 4:11 diz que e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Deus escolheu você, pastora Ana, pastora Eni, pastor Carlinhos, pastora Verônica, pastor Carlos Humberto e pastor Edilson como anjos da nossa igreja para nos conduzir com amor, sabedoria e temor. Homens e mulheres de Deus tão comprometidos com a obra do Senhor. Não é fácil ser pastor. São tantos os momentos difíceis, são tantas as provações. Mas o nosso Deus, Ele é Deus de maravilhas. Ele é Deus que não abandona os seus. Tenham certeza, pastores, que Deus, na sua infinita bondade, lhes recompensarão pelo trabalho árduo e duro de conduzir as vossas ovelhas que somos nós. Nós somos gratos a Deus pelas suas vidas. Que Deus continue a abençoar esse lindo ministério que a Igreja Cristã Semear. Essa é minha homenagem e a homenagem do nosso Ministério Semearte. Eu gostaria de deixar um versículo lá em Jeremias 3,15, que diz assim: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Vocês têm sido esses pastores, né, que têm apacentado com sabedoria, com inteligência. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Que o Senhor recompense abundantemente pelo amor e carinho que vocês têm demonstrado a cada um de nós. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, né? Pelos esforços de cada um de vocês. Que chuva de bênção caia sobre a vida de cada um de vocês. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Representando a nossa escola bíblica, parabenizo a todos os pastores e pastoras nesta data tão especial, pedindo a Deus que lhes dê muita saúde, inspiração e unção para realizarem esta maravilhosa obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Minha vida, o padrão naquilo que eu faço. Olá, paz e alegria. Estou passando aqui para deixar uma mensagem de carinho e gratidão pela vida dos nossos pastores. Declaro todas as bênçãos do nosso bom Deus e o seu doce Espírito Santo seja com vocês e os cubra, os proteja com o seu infinito amor e poder. Vocês são muito preciosos para nós. Feliz Dia do Pastor! Parabéns, meus queridos pastores. Feliz Dia do Pastor! Um abraço a cada um de vocês. Parabéns a todos os nossos amados pastores. Mas possa eu lembrar-me sempre que dependo
Glória a Deus, queridos. Obrigada por essa homenagem linda. Amei o vídeo. Cada palavra de encorajamento, de oração, cada palavra de carinho. Eu agradeço muito pela vida de cada um dos irmãos que tem orado por nós. Eu agradeço aqui em nome dos pastores, em nome da pastora Ana, pastor Carlos, pastora Verônica, pastor Edilson, pastor Carlinhos. Deus abençoe grandemente, queridos, a sua vida aí. Agradeço por esses irmãos que deram voz aí à igreja, não é? Irmã Geni, irmã Lucilene, Davi, a irmã Eunice, Anderson e Ana Carla, que deram voz aí ao carinho, ao desejo, ao abençoar de cada um dos irmãos. Que Deus, então, os abençoe, que Deus os recompense, que a bondade de Deus esteja sobre a vida dos irmãos. Nós agradecemos, porque nós temos sentido as orações dos irmãos pelas nossas vidas, e que Deus de fato nos abençoe, Deus de fato nos capacite, Deus de fato nos ensine, nos abençoe, nos ajude a fazer o melhor para o reino de Deus, para que o reino dele seja abençoado, para que a tua vida seja abençoada, para que o reino de Deus avance nesta terra, amém? Muito obrigada, que Deus te abençoe. Aí foi uma alegria ver esse vídeo, muito obrigada. Queridos, eu quero então trazer nessa noite, compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração, a palavra que Deus tem colocado, tem falado comigo nesses dias transformadores em que nós estamos vivendo. Dias transformadores. Eu quero te motivar a mudar a confissão dos seus lábios. Nesses dias nós temos falado muito a respeito dessa situação em que nós estamos vivendo, falando que tem sido dias terríveis, dias perdidos, mas o contrário. Mude a confissão dos seus lábios, declare que o Senhor tem transformado as nossas vidas nestes dias. São dias, então, transformadores. Eu sei que Deus ainda tem grandes coisas para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja ainda neste ano de 2020. É um tempo de crescimento, de transformação, de renovo, amém? Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Gosto muito do Evangelho de Lucas. Capítulo 7, versos do 11. Nós vamos ler a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu dei um tema para a palavra, esse tema é Ele chega na hora certa. Ele é Deus que chega na hora certa, saiba disso. Então, abra aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler, então, do 11 até o 17. E diz assim a palavra de Deus, então, na versão que eu tenho aqui. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança.
Amém, amém. Vamos orar, Deus poderoso, usa a tua palavra para falar conosco nessa noite. Tem misericórdia de quem fala e tem misericórdia de quem ouve. No nome de Jesus, amém. Queridos, que texto incrível, né? Que texto abençoador. Só de ler, nós já nos sentimos aí motivados. Quantas coisas assim espantosas tem neste texto. Como ele diz a respeito dessa situação trágica aqui que nós podemos visualizar de Jesus que se encontra com a mãe, coisas assim espantosas acontecem quando Jesus fala para aquela mulher, olha, não chore. Como não chorar, né, numa situação de morte como aquela? E Jesus toca o esquife, não era comum que um rabino trocasse, então, o morto, e ele toca aquele esquife, Jesus fala com o morto. Então, há coisas assim incríveis na trajetória de Jesus, no caminho de Jesus, há coisas incríveis e sobrenaturais acontecendo. Se você caminha com Jesus, se você anda com Jesus, eu quero te dizer que coisas incríveis, espantosas, sobrenaturais, você vai viver e você vai experimentar. No início, então, desse capítulo de Lucas, se você for ver lá o início da história, no início desse capítulo 7 que nós lemos, Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, e foi lá em Cafarnaum onde houve a cura do filho do servo do centurião. E já nesse episódio aqui, da cura do servo do centurião, o Lucas já diz que havia uma multidão que estava cercando, acompanhando, estando com Jesus. E na continuidade da narrativa, ele vai dizer que no dia seguinte a esses eventos em Cafarnaum, Jesus então decide ir para uma cidade chamada Naim. Ele decide fazer esse caminho de Cafarnaum até Naim. Naim era uma cidade que fica, ainda existe a cidade de Naim, é uma cidade que fica ao norte de Israel, na subida do Monte More, e Naim significa agradável, significa prazeroso. Naim ficava a cerca de 40 a 50 quilômetros de Cafarnaum, que é onde Jesus estava. E essa viagem provavelmente, muito provavelmente, ela foi feita a pé por Jesus e por todo aquele grupo que o acompanhava, toda aquela multidão que o acompanhava. Imagine aí, é como se você estivesse fazendo uma viagem a pé daqui de Vicente Pires até a cidade ocidental, por exemplo. O Google Maps diz que isso leva aí de 9 a 12 horas de caminhada a pé. E foi esse percurso que Jesus fez. E ele faz, então, este percurso, não o faz sozinho, mas a palavra diz que ele está acompanhado de 2 grupos e 2 grupos distintos. Lucas faz diferença entre os grupos que estão acompanhando a Jesus. Lucas está dizendo que há 2 grupos diferentes, há 2 grupos que se relacionam com Jesus de uma forma diferente aqui no texto. Há grupos distintos. E esses 2 grupos, um deles é os muitos dos seus discípulos, e o outro é uma grande multidão. Então, são 2 grupos distintos aqui que estão acompanhando Jesus. Essa grande multidão, esta multidão, eram aqueles que eram os curiosos. Eram aqueles que estavam ali por algum interesse pessoal, buscando alguma vantagem pessoal, estavam ali acompanhando para ver o que ia acontecer. Eu sei que muitas pessoas, se não todos nós, né, quando viemos a Jesus, quando conhecemos a Jesus, nós o procuramos por causa de alguma necessidade, o procuramos por causa de alguma bênção, o procuramos buscando um milagre, o procuramos por uma necessidade. Mas ao procurar esta bênção, ao procurar esta necessidade, nós nos deparamos com algo maior, que é o abençoador.
nós experimentamos então a riqueza de algo maior, que é o estar com Ele. A princípio, aquilo que todos nós, como aquela grande multidão, buscava, era atender a alguma necessidade, era buscar alguma bênção ali que nós precisávamos, mas nesta busca nos deparamos com Ele, e este relacionamento com Ele é o que nos tem feito permanecer. Só que muitos permanecem sempre como multidão. Muitos permanecem por toda a jornada, buscando bênção, pulando de uma bênção para outra, numa sede que não passa, numa frustração que sempre volta, porque recebem a bênção, mas não se relacionam com o abençoador. E aí ficam naquela eterna busca, naquela eterna sede que sempre volta, porque estão apenas por interesse de ser abençoados e não se relacionar, ser moldado pelo abençoador. O outro grupo mencionado no texto são os muitos discípulos, e é um grupo menor. O grupo dos discípulos vai ser sempre um grupo menor. E este grupo não é aquele que está apenas em busca do conforto, mas está em busca de relacionamento, está em busca do encontro, está em busca do abençoador. Então nós podemos dizer que a pergunta da multidão, da grande multidão que acompanhava Jesus é: o que eu ainda posso ganhar? Mas a pergunta dos discípulos é: o que eu ainda preciso entregar? Essa é a diferença. A multidão está sempre perguntando: o que eu ainda posso ganhar? Mas o discípulo, ele está constantemente perguntando: o que eu ainda preciso oferecer? O que eu ainda preciso entregar? O que eu posso dar para aquele que me deu tudo? Não se sabe a razão de Jesus ter ido até Naim, mas o fato é que ele foi. E ele indo, se deparou com esta outra multidão, a multidão que seguia o cortejo da morte, que seguia então aquele enterro. Essa é a multidão daqueles que choram, é a multidão dos que estão sofrendo, é a multidão daqueles que ainda não conheciam Jesus ou que haviam ouvido falar superficialmente a respeito dele e não sabiam de tudo que ele poderia fazer. Essa multidão do cortejo da morte não tem perguntas, essa multidão tem um lamento. Queridos, nós vivemos num mundo sofredor, num mundo que precisa ouvir de mim e de você sobre Jesus que seca as nossas lágrimas, sobre Jesus que muda a nossa história. Há uma multidão que não tem perguntas, há uma multidão que vaga seguindo a morte, que precisa ouvir de mim e de você a respeito de Jesus. O nosso Senhor Jesus, o nosso amado, então chega a Naim. E quando ele chega a Naim, se encontra com aquele cortejo, olha para aquela mulher, olha para aquela viúva que está sofrendo, se compadece dela. Quando Jesus chega a Naim, ele chega no momento perfeito. As multidões, todo aquele grupo se encontram exatamente na porta da cidade. Nem antes, nem depois, Jesus caminhou no passo certo de Cafarnaum até Naim e chega no momento exato, porque Ele sempre chega na hora certa, Ele sempre chega no momento exato. E Jesus chega ali no tempo perfeito de Deus, Jesus chega ali no tempo exato, Jesus chega ali para mudar a história, Jesus chega ali para impactar aquelas pessoas e aquela multidão. Jesus intervém na história no tempo certo, no tempo perfeito de Deus.
Ele vai intervir na sua história no momento exato. Ele vai intervir na sua história no tempo certo. Ele vai intervir no tempo perfeito de Deus, porque Ele, o nosso Senhor Jesus, sempre chega na hora certa. E olhando para aquele cenário de morte e de enterro, parece que ele chegou tarde demais. Parece que era tarde demais. A mãe estava indo sepultar o filho. Ela estava indo sepultar a sua última esperança, porque a palavra diz que era o filho único daquela mulher. Parecia que era tarde demais para ela. Ela já tinha chorado a morte do marido e agora chora a morte do filho. Mas mesmo que pareça que é o fim, mesmo que pareça que acabou, só acabou quando Ele disser que acabou. Aquele jovem tinha aproximadamente entre 17 e 20 anos. Nós podemos deduzir isso por causa da palavra que Jesus usa ao se dirigir ao jovem Barrur, que é mais ou menos um jovem desta idade, entre 17 e 20 anos. Mas o menino morto é um fato totalmente contrário ao fluxo natural da vida. O natural é que os filhos é que sepultam os pais. Esse quadro nos leva a uma reflexão sobre a fragilidade das nossas vidas, sempre que nós nos deparamos com sepultamento. E olha que esse sepultamento em questão é algo que é contra a ordem natural da vida. E este quadro nos leva a uma reflexão a respeito disso, a respeito da fragilidade da vida, a respeito da chegada da morte, de um dia que nós não sabemos quando será, mas haverá um dia que nós seremos chamados à presença de Deus. Nós precisamos refletir a respeito disso. Esse quadro nos leva a refletir a respeito do inesperado, a respeito da fragilidade. Mas a palavra de Deus também diz, no Salmo de número 139, no verso 16, ela diz o seguinte: os teus olhos me viram, ainda substância informe. Quando nós estávamos sendo gerados, os olhos do Senhor nos viram ali, ainda substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É Deus quem determina o número dos nossos dias. É Deus quem sabe. Cada um dos nossos dias, viva com alegria, viva da melhor forma para Ele. É Ele quem tem contado os nossos dias, queridos. Ele tem escrito cada um dos nossos dias, cada um dos dias que Ele tem para nós na terra, e que cada um desses dias que Ele tem para nós nessa terra, que seja para glorificar o nome dEle. Aquele sepultamento tinha provocado naquela cidade uma grande comoção. O sofrimento daquela mulher provocou uma grande comoção. Sabe que para o judeu, ele dizia que apenas o Messias poderia ressuscitar mortos. Então Jesus, ele vai chegar na hora exata, e a hora exata em que ele chega é a junção da necessidade com o propósito. O texto está falando sobre Jesus, quem é Jesus, e ele vai trazer uma revelação sobre a pessoa de Jesus. Ele é o Messias, aquele que viria, o nosso Redentor, o nosso resgatador. É o ir além da bênção e entrar na dimensão do propósito. Jesus vai agir ali com o propósito de se revelar para toda aquela multidão que estava ali vendo como o Messias, como aquele que foi enviado por Deus para o resgate. Se a sua vida
está alinhada com Deus, se a sua vida está alinhada com o reino de Deus, então você viverá milagres sobrenaturais, porque Ele sempre chega na hora certa. Guarde isso no seu coração. Ele chega na hora exata e Ele chega na junção da necessidade com o propósito. A necessidade ali era o restituir, era o restaurar, era o consolar aquela mulher, era o resgate, a restituição, o milagre na vida daquela mulher. O restituir da esperança na vida daquela mulher. Aquela era a necessidade. Deus age com misericórdia. O Senhor Jesus age como consolador. Jesus age ali com poder e com milagre, na necessidade, com misericórdia, na necessidade daquela mulher, mas dentro do propósito do reino de Deus, que era apresentar àquela geração que o Messias chegou, que a plenitude dos tempos chegou, que o melhor de Deus estava ali, diante dos olhos deles, o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus chega na hora certa, Ele chega na junção da necessidade com o propósito. A segunda coisa que eu quero que você marque aí é que Ele intervém na nossa história. Ele faz parar o cortejo da morte. Ele conhece a nossa dor. Ele sabe que sofremos e Ele intervém. Ele se move na nossa vida. Ele intervém no improvável. Ele intervém no de repente. Ele intervém quando parece que não há mais esperança. Ele intervém. Creia, queridos, creia como Abraão. Abraão, a palavra do Senhor diz no texto de Romanos, no capítulo 4, nos versos 18 a 21, diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Creia, assim como Abraão, contra toda a esperança. Creia, mesmo que pareça que tudo já está perdido, só está perdido, querido, só acabou quando Ele disser que acabou. Creia, Ele é poderoso para cumprir a promessa. Houve restituição e houve milagre na vida daquela mulher, na vida daquela viúva. Então lembre-se, Ele chega na hora certa. Lembre-se, Ele vai agir na junção da necessidade com o propósito. Lembre-se, só acabou quando Ele disser que acabou. Eu quero finalizar aqui com o que Jesus, neste mesmo capítulo 7 de Lucas, no verso 22, manda dizer a João. Isso é o que o Espírito Santo manda dizer para mim e para você nesta noite. Ele manda dizer o seguinte a João, e é o que o Espírito vai então falar comigo e com você agora. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem,
Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Esse é o tempo do milagre. Os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Esse é o tempo de milagre, esse é o tempo de ressurreição e vida. E eu quero orar por você agora nesse sentido. Deus poderoso, glorificamos o teu nome pela tua palavra que impacta as nossas vidas. Ó Deus, entra com resposta, entra com milagre. Senhor, nós oramos para sermos alinhados ao teu propósito, porque é na aliança, é no propósito que o Senhor age, trabalha nos nossos corações, nos ensina a tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. E age com milagres, curando enfermos, abrindo portas, quebrando cadeias, no nome de Jesus, dando vista aos cegos físicos e espirituais, que haja vida, que a visão seja aberta, no nome de Jesus, querido. Jesus quer te dar vida, a abundância, Ele quer te abençoar. Ele não só quer te abençoar, mas quer fazer parte da tua vida, num relacionamento com você. Não ande só de bênção em bênção, mas se conecte ao abençoador. Se você nunca fez um compromisso com Jesus, se você ainda nunca disse a Jesus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu te convido a entrar no meu coração, a fazer parte da minha vida. Ele entra e Ele ceia contigo, e Ele participa e muda a sua história. Faça um compromisso com Jesus nesta noite. Diga sim ao Senhor Jesus. Fale com Ele, faça essa oração agora. Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, muda a minha história. Eu confesso que tenho sido pecador e rebelde contra o Senhor até hoje, mas hoje eu quero que a minha vida seja mudada, que a minha história seja mudada. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, vem ser o meu Salvador. Faça essa oração. E se você fez essa oração de todo o coração, nós queremos te conhecer, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos caminhar com você. Aí no link do vídeo tem um formulário, preencha esse formulário, se identifique, fale conosco. Nós queremos caminhar com você e abençoar a sua vida, amém? Queridos, vamos então encerrar. Que a tua vida seja muito abençoada nesta semana. Que a bondade do Senhor esteja com você. Que tudo aquilo que ficou pendente da semana passada se cumpra nesta semana. Que portas se abram. Que barreiras caiam por terra. Que você avance nesse tempo transformador de Deus para a sua vida. Amém? Quero orar então para a sua vida, para que nós encerramos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que nós recebemos nesta noite. Obrigado por esse tempo precioso com o Senhor. Senhor, no nome de Jesus agora, abençoa cada vida, abençoa cada família que priorizou o teu reino nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, guarda, protege, abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos, ó Deus. Tudo aquilo que estava retido, que seja liberado nesta semana, que portas se abram, que a bondade do Senhor seja manifestada com milagre na vida dos teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a igreja
e permaneça. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus.